A sogra que inspirou as bruxas de Oz. A história não contada da sufragista Matilda Gage, a mulher por trás da cortina, cuja história de vida cativou seu genro, L. Frank Baum, enquanto ele escrevia seu romance clássico. Cada geração viva foi encantada por O Mágico de Oz. No início do filme de 1939, uma vizinha irritada andando de bicicleta em um tornado, de repente se transforma em uma bruxa. Ela voa em sua vassoura, inclinando a cabeça para trás e gritando de tanto rir enquanto sua capa ondula atrás dela. O livro de 1900 de L. Frank Baum, The Wonderful Wizard of Oz, inspirou o tema do filme sobre feitiçaria do bem e do mal. Todas as bruxas da história têm poderes mágicos. Elas podem voar, materializar-se à vontade e ver todas as coisas de perto e de longe. Mas enquanto as bruxas do norte e do sul são gentis e solidárias, as bruxas do leste e do oeste são vistas como más. Lembre-se de que a bruxa é má, tremendamente má, e deve ser morta. O grande Oz berra para Dorothy, enquanto ela segue para o oeste. As histórias de fundo da bruxa má do oeste e de Glinda, a boa, são o tema do filme Wicked, baseado no romance de Gregory Maguire, de 1995, e no musical de Winnie Holzman e Stephen Schwartz, de 2003. A bruxa, que não tem nome em O Mágico de Oz, tem um nome em Wicked, Elphaba, uma homenagem às iniciais de L. Frank Baum. Seu primeiro nome, que ele raramente usava, era Lyman. Mas a história de fundo da vida real das bruxas de Oz é igualmente fascinante. Envolve uma personagem oculta do movimento pelos direitos das mulheres do século XIX e a mulher mais poderosa na vida de Baum, sua sogra, Matilda Electa Joslyn Gage. Foi provavelmente a pedido de sua sogra que Baum começou a enviar seus poemas e histórias para revistas. Ela até sugeriu que ele colocasse um ciclone em uma história infantil. Mas Gage era uma figura notável por si só. Ela era considerada uma das 3 principais líderes do movimento pelos direitos das mulheres, junto com Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Stanton. Na inauguração da Estátua da Liberdade, em 1886, ela apareceu em uma barcaça de gado com um megafone, gritando que era uma mentira gigantesca, uma farsa e uma zombaria. Retratar a liberdade como uma mulher, quando as mulheres americanas, na verdade, tinham tão poucos direitos. Depois que alguns críticos rotularam Gage como satânica e herege, ela se tornou uma especialista no assunto de caça às bruxas. Seu manifesto de 1893, Woman, Church and State, narrou os 5 séculos, entre 1300 e 1800, quando dezenas de milhares de pessoas foram acusadas de bruxaria e condenadas à morte por fogo, enforcamento, tortura, afogamento ou apedrejamento. Gage morreu 2 anos antes da publicação de The Wonderful Wizard of Oz, uma história que produziu a imagem mais duradoura da maldade feminina na história americana. Mas Baum também apresentou ao mundo um tipo diferente de bruxa. Foi a bela e benevolente Glinda que mostrou a Dorothy que ela sempre teve o poder de voltar para casa. Nascida em 24 de março de 1826, Gage cresceu como Matilda Joslyn, ao norte de Syracuse, Nova York, filha única de Helen Leslie e Hezekiah Joslyn, o médico da cidade. O casal deu à filha um nome do meio incomum, Electa, uma palavra grega que significava eleita ou escolhida. Hezekiah Joslyn era um livre pensador que ensinou à filha que a sabedoria vinha por meio das experiências. Muitos dos que apoiaram a Revolução Americana também se autodenominavam livres pensadores, incluindo Thomas Paine, cujo panfleto de 1776, Common Sense, ajudou a instigar a independência da Inglaterra. Gage foi educada em casa em grego, matemática e fisiologia. Aos 15 anos, ela partiu para o internato Clinton Liberal Institute. Aos 18, ela se casou com Henry Gage, um comerciante e dono de loja. Eles se estabeleceram no subúrbio de Fayetteville, em Syracuse, onde 3 de seus 4 filhos nasceram na década de 1840. Sua filha mais nova, Maud, chegou em 1861. Após a Guerra Civil Americana, foi criada a National Woman Suffrage Association, com Elizabeth Cady Stanton como presidente, Susan B. Anthony como secretária
e Gage como presidente do comitê executivo. Depois, as 3 mulheres decidiram registrar suas experiências num livro, que eventualmente cresceu até abranger 6 volumes. O empreendimento gigantesco levou uma década para ser concluído. A maior parte do trabalho foi dividida entre Stanton e Gage, que concluíram a história do sufrágio feminino, volume 1, em 1881. A publicação do livro coincidiu com o primeiro ano de Maud Gage em Cornell, a primeira universidade da Ivy League a se tornar mista. Maud residia no dormitório feminino, Sage College, um magnífico edifício de tijolos que ainda está de pé no campus de Ítaca, Nova York. Em uma noite de sábado, em fevereiro de 1881, as jovens mulheres de Sage assistiram à palestra da mãe de Maud sobre o assunto do voto feminino. Uma grande audiência cumprimentou a Sra. Gage na noite de sábado, relatou o Cornell Daily Sun. Seu discurso foi bem recebido. Ainda assim, Maud teve dificuldades na escola, sendo deixada de fora dos clubes sociais e ridicularizada pelos universitários. O nome dela é Gage, e ela é animada, escreveu sua colega de escola Jessie Mary Bolton numa carta para casa. Uma garota mal ousa olhar para os lados aqui. Cheguei à conclusão há muito tempo que Cornell não é lugar para garotas animadas. Quando Bolton foi cofundadora de um novo capítulo da Kappa Alpha Theta, a primeira irmandade em um campus da Ivy League, Maud não estava na lista de associados. Bolton também se juntou ao Lawn Tennis Club para mulheres, novamente sem Maud, mas o destino bateu à sua porta. A estudante de 20 anos dividia seu quarto com uma garota de Syracuse chamada Josie Baum, que apresentou Maud ao seu primo Frank, um solteiro de 25 anos, em uma festa de família na véspera de Natal. Na época, Frank Baum era um criador de galinhas fracassado que estava escrevendo e estrelando suas próprias peças de teatro itinerantes. Os dois se deram bem, e após um período adequado de namoro na era vitoriana, Baum a pediu em casamento. A princípio, Gage chamou sua filha de uma idiota, por querer abandonar a faculdade para se casar com um dramaturgo e ator itinerante, uma profissão das mais desonrosas. No entanto, a data do casamento foi marcada para novembro de 1882. Após a morte de seu gentil e solene marido Henry, em setembro de 1884, que foi a inspiração para o personagem do tio Henry em O Mágico de Oz, Gage se jogou ainda mais completamente em seu trabalho. Entre muitos outros projetos, ela estava colaborando com Anthony e Stanton nos 2 primeiros volumes da história do sufrágio feminino. Em meados da década de 1880, porém, Anthony recebeu algum dinheiro e assumiu os direitos da série ela mesma, pagando Gage e Stanton por suas ações. Quanto aos jovens Baums, Frank e Maud, alugaram uma casa em Syracuse e tiveram o primeiro de seus 4 filhos. O novo pai trouxe dinheiro estável como superintendente e gerente de vendas da Baum's Castorine Company, uma empresa familiar que criava lubrificantes para buggies e máquinas, uma empresa que ainda opera em Home, Nova York. Apesar do sucesso da empresa, Baum ficou entediado. No entanto, ele nunca se esqueceria de seus dias vendendo latas de óleo, tornando o item essencial para o homem de lata, que sempre precisa de algumas gotas para evitar ferrugem. Gage correspondia-se regularmente com seus filhos que se estabeleceram no território Dakota, juntando-se a 500.000 de outros orientais que pegaram a febre ocidental. Conforme Baum ouvia sobre suas vidas, ele ansiava por uma mais aventureira. Mudando-se com sua família em 1888 para a nova Hub City de Aberdeen, no que se tornaria a Dakota do Sul, ele abriu uma loja de novidades em sua rua principal, chamada Baum's Bazaar. A loja faliu em apenas 15 meses, pois Baum avaliou mal a clientela, focando em brinquedos e jogos frívolos e itens impraticáveis como guarda-sóis e vime extravagante. Frank deixou seus gostos correrem soltos, escreveu a cunhada Helen, que comprou o estoque restante por menos de $800, mas transformou a loja de sua família, renomeada Gage's Bazaar, em um sucesso vendendo coisas que as pessoas realmente precisavam. Na época em que Baum fechou a loja em dezembro de 1889, Matilda Gage veio do leste para uma visita. Ela ficaria com os Baums todo o inverno pelo resto da vida. No início da primavera,
Gage decidiu que ficaria pelo resto do ano. Ela e seu grupo de sufragistas convenceram os legisladores a realizar um referendo no novo estado de Dakota do Sul sobre o direito de voto para mulheres. Baum colocou o dinheiro restante em outro negócio problemático, comprando o jornal mais fraco de uma cidade que tinha vários maiores. Seus primeiros editoriais para o Aberdeen Saturday Pioneer foram nobres. Ele escreveu: "A chave para o sucesso do nosso país é a tolerância. A política de viva e deixe viver dos americanos despertou a admiração do mundo." Apesar do começo promissor em janeiro de 1891, Baum parecia ter perdido quase tudo, incluindo sua integridade. Seu negócio de jornal entrou em colapso. Aos 34 anos, ele não tinha emprego, nem carreira, nem perspectivas, apenas uma reputação danificada. Naquela primavera, a família Baum mudou-se para Chicago, onde Frank conseguiu um emprego no Evening Post da cidade. Neste novo capítulo de sua vida, ele acompanhou sua sogra em palestras, sessões espíritas e outros encontros. Em setembro de 1892, ele se tornou membro de um grupo chamado Sociedade Teosófica. Fundada na cidade de Nova York, a sociedade era liderada pela mística russa Madame Helena Blavatsky. Matilda, uma livre pensadora como seu pai, se juntou à sociedade em uma conferência em Rochester, Nova York, em março de 1885. Baum estava especialmente interessado na descrição da teosofia do plano astral, um mundo de emoção e ilusão onde o corpo astral de alguém poderia ir para uma experiência sobrenatural alcançada por meio de poderes mentais. Um livro de 1895 chamado The Astral Plane. Its Scenery, Inhabitants and Phenomena se tornaria tão popular na família que 3 cópias circulariam entre as casas Baum e Gage. Em 1893, Gage publicou Woman, Church and State, um volume de 450 páginas, que se tornaria sua obra mais influente. Gage estava promovendo seu novo livro quando visitou a Exposição Colombiana de 1893, uma feira mundial espetacular em Chicago. Seu genro estava cobrindo o evento como repórter, e ele escreveu sobre a luz que entrava pelas paredes das janelas dos prédios brancos, tão brilhante que as pessoas compravam viseiras coloridas de vendedores. Esse detalhe reapareceria mais tarde em O Maravilhoso Mágico de Oz, onde todos os moradores da Cidade das Esmeraldas usam viseiras verdes, porque se você não usasse óculos, o brilho e a glória da Cidade das Esmeraldas o cegariam, Baum escreveria no romance. De fato, as ilustrações do romance de Oz seriam esboçadas por William Wallace Denslow, que estava desenhando imagens esplendorosas da arquitetura fantasiosa da feira para outro jornal de Chicago. Naquela altura, a própria Gage estava caindo na pobreza. O custo de publicação e promoção de seu novo livro havia excedido seus ganhos, e ela agora estava endividada. Ela escreveu: "Gosto de uma vida ativa e livre de problemas financeiros. Gosto de ser independente em todos os sentidos, mas o destino ou o karma estão contra mim." Em fevereiro de 1895, Gage se deparou com um concurso de redação na revista infantil The Youth's Companion, oferecendo um prêmio de $500 para a melhor história original. A rica quantia, equivalente a mais de $18 mil hoje, chamou sua atenção e ela considerou sua filha Helen e seu genro Frank, considerados os melhores escritores da família. Embora não haja registros conhecidos de suas conversas pessoais com Frank, ela provavelmente compartilhou as mesmas ideias que enviou a Helen em uma carta. Tenha em mente que não é um jornal infantil, mas um jornal para jovens e membros mais velhos da família. O tom moral e o caráter literário dessas histórias devem ser excepcionais. Ela os encorajou a escrever não narrações ou passagens da história, mas histórias, que ela definiu como contos com um arco dramático do começo ao fim. Gage chegou a sugerir um tópico: se você pudesse criar uma série de aventuras ou uma aventura de nevasca em Dakota, onde um professor heróico salva a vida de crianças. Ou, ela acrescentou, trazer um ciclone.
talvez relembrando uma história real de tornado de uma casa se erguendo de sua fundação, que Helen havia escrito no Syracuse Weekly Express em 1887. Acima de tudo, Gage acrescentou: crie ficção que venha com uma moral, sem, no entanto, qualquer tentativa de sermão. Não há evidências de que Baum tenha entrado naquele concurso em particular, mas por volta daquela época, ele começou uma nova rotina. Ele mudou para um novo emprego diurno, como vendedor viajante de porcelana fina para Pitkin e Brooks. Todas as noites, especialmente quando estava em hotéis, ele escrevia ideias em um diário. Logo, Baum começou a enviar seus contos e poemas para jornais e revistas. No início, Baum mantinha um registro de suas cartas de rejeição em um diário chamado Registro de Fracasso. Um título que poderia ter descrito toda a sua carreira empresarial também. Mas no início de 1896, Baum começou a receber algumas cartas de aceitação para seus contos. Em janeiro de 1896, o Chicago Times-Herald publicou uma história sua intitulada Who Called Perry? Em fevereiro, o mesmo jornal publicou sua história Yesterday at the Exposition, que imaginava uma feira mundial em Chicago quase 200 anos no futuro. Sua primeira história de revista nacional foi chamada The Extravagance of Dan e foi publicada na revista National em maio de 1897. Uma vez que suas criações começaram a ser aceitas, as histórias continuaram surgindo, tipicamente transformando a vida real em poética. Com os ganhos e a confiança aumentando, Baum expandiu sua visão para 2 livros de sucesso para crianças: Mother Goose in Prose, de 1897, uma coleção de contos baseados em rimas infantis tradicionais, e Father Goose, His Book, de 1899, uma série de poemas originais sem sentido. Em outubro de 1899, ele colocou uma história chamada Aunt Huldah's Good Time na revista sugerida pela primeira vez por sua sogra, a prestigiosa Youth's Companion. Pela primeira vez, os Baums puderam pagar por uma casa imponente, uma residência vitoriana na Humboldt Boulevard, com luzes elétricas e uma varanda coberta na frente, onde Baum contava histórias para seus filhos e as crianças da vizinhança. Ele manteve um relacionamento próximo com sua sogra. Gage escreveu: Frank entrou e me deu um beijo de despedida, como sempre faz. Ele é muito gentil comigo. Gage estava hospedada com os Baums em Chicago, quando ficou confinada à cama com dores nos pulmões, garganta e estômago. Ela escreveu em uma carta de 1897: Todos nós devemos morrer, e eu rezo para ir embora rápido quando eu partir. Eu preferiria 1000 vezes a peste negra à paralisia de longo prazo. O verdadeiro sofrimento vem da falta de conhecimento das coisas reais, o espiritual. Matilda Electa Joslyn Gage morreu em 18 de março de 1898. Seu obituário de 4 parágrafos no New York Times relatou que sua morte foi causada por apoplexia, um antigo termo médico para derrame, mas que também significa um estado de raiva extrema. Após uma pequena cerimônia para sua mãe em Chicago, Maud deixou seu marido com seus 4 filhos e transportou a urna com os restos mortais de sua mãe para o leste, para ser enterrada na antiga casa em Fayetteville, ao lado do túmulo de seu pai. Foi quando a mágica aconteceu. A história se instalou e tomou posse, disse Baum mais tarde. A inspiração veio no crepúsculo de um dia de inverno, quando ele viu seus filhos e amigos voltando para casa depois de brincar na neve. Ela veio do nada, disse ele. Eu afastei as crianças. Pinturas de palavras saíram através de seu lápis em pedaços de papel. Uma pradaria cinza, um tornado aterrorizante, uma terra mística governada por bruxas boas e más, um trio de personagens cômicos que se juntam a uma garota em sua busca, uma jornada para uma cidade mágica de esmeraldas controlada por um mago misterioso. A história realmente parecia se escrever sozinha, disse ele ao seu editor. No entanto, a princípio, Baum não havia decidido um nome para seu personagem principal. Em junho de 1898, o irmão e a cunhada de Maud deram as boas-vindas a uma menina que chamaram de Dorothy.
Maud adorou visitá-los em Bloomington, Illinois, naquele verão, mas o bebê ficou doente e começou a ter febre. Em 11 de novembro, com apenas 5 meses de idade, Dorothy Louise Gage morreu. Ela era um bebê perfeitamente lindo, lamentou Maud. Eu poderia tê-la tomado para mim e amá-la devotadamente. Nos escritos de Baum, a menina do Kansas assumiu o nome Dorothy com um sobrenome Gale, que talvez fosse uma referência dupla ao ciclone com força de vendaval e ao sobrenome Gage. Sua sogra também viveu através da história. Ela acreditava fortemente na manifestação mental, insistindo que as pessoas poderiam realizar qualquer coisa através do poder de suas mentes. Quando a filha de Helen, Leslie, adoeceu em 1895, Gage prescreveu energia de pensamento positiva. Reserve 5 minutos, 3 ou 4 vezes por dia, para pensar na saúde. E quando for dormir à noite, continue dizendo a si mesma, estou bem. A avó sabe, por experiência, que muito bem vem da concentração do pensamento. Como uma mulher que passou a vida inteira incentivando as mulheres a terem confiança em si mesmas, Gage ficaria satisfeita em ver suas opiniões assumindo um papel central na história de Oz. Os sapatos brilhantes de Dorothy, no filme chamados de Ruby Slippers, não são mágicos em si mesmos. É somente após uma lição de Glinda sobre o poder do pensamento que sua magia pode funcionar. Como a boa bruxa Glinda diz a Dorothy: tudo o que você precisa fazer é bater os calcanhares 3 vezes e comandar os sapatos para levá-la aonde você quiser ir. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até lá.